Vamos abordar um assunto de extrema importância para a fisiologia humana: a regulação da temperatura corporal. A temperatura corporal diz respeito à produção de calor e os mecanismos de regulação e manutenção de temperatura interna do organismo, denominado termorregulação, que são essenciais para manter a homeostase. É considerado normal para adultos saudáveis valores aproximadamente de 37 graus Celsius. Valores abaixo de 35 graus Celsius é denominado hipotermia ou acima de 38 graus Celsius, hipertermia. A termogênese corresponde à energia na forma de calor gerada ao nível dos tecidos vivos, ou seja, é a capacidade de que o indivíduo tem de equilibrar a temperatura interna do corpo com a do meio ambiente. Portanto, a quantidade de calor produzida é diretamente proporcional à taxa de metabolismo corporal. A taxa de metabolismo corporal depende dos seguintes fatores: taxa de metabolismo basal de todas as células corporais, taxa de metabolismo adicional decorrente da atividade muscular, taxa de metabolismo adicional secundário ao efeito de tiroxina e em menor grau por outros hormônios como o de crescimento e a testosterona a nível celular, taxa de metabolismo adicional causado pelo efeito da epinefrina, norepinefrina e pela estimulação simpática a nível celular, taxa de metabolismo adicional por um aumento intrínseco da atividade química e nas próprias células. A transmissão de calor corporal para a pele é caracterizada pela irrigação cutânea, que é composta por um sistema complexo de ramificações vasculares, do qual fazem parte plexo venoso, arteríolas e anamastoses arteriovenosas, essencialmente presentes ao nível de áreas expostas, como os pés, as mãos, o nariz e os pavilhões auriculares. O plexo venoso subcutâneo é abastecido pelas arteríolas e anamastoses arteriovenosas, de forma que o fluxo de sangue subcutâneo irá variar conforme o maior ou menor grau de vasoconstrição dessas últimas. A modulação de tônus arterial depende do sistema nervoso simpático. Dessa forma, compreendemos que o maior ou menor porte sanguíneo mede o fluxo de calor interno para a pele, a partir do qual o calor pode ser posteriormente dissipado para o meio ambiente. A condição de calor, ao passar de um estado de vasoconstrição para vasodilatação, aumenta cerca de 8 vezes. Poderá então dizer que a pele funciona como um sistema de radiação de calor controlado. A evaporação consiste na perda de calor que acompanha a valorização de um líquido a partir da superfície corporal, com temperaturas ambientes superiores a 36 graus. A evaporação é um mecanismo exclusivo de perda de calor, tendo a conclusão da sudorese, a qual produz e liberta suor e inicia-se quando a temperatura corporal é superior a 37 graus. A quantidade de sudorese é modulada pela estimulação das glândulas sudoríparas ou por nervos voluméricos simpáticos e por vezes também por excesso de exercício ou estresse, por concentrações elevadas de epinefrina e norepinefrina, como vimos na imagem. Com o aumento da temperatura, os poros, ao absorver calor, absorvem uma solução percussora que flui através da porção da glândula sudorípara, ocorrendo reabsorção da maior parte dos íons de sódio e cloro. O grau de reabsorção é inversamente proporcional à taxa de produção de suor, ou seja, quanto menor a taxa de produção, mais lentamente a secreção precursora percorre, verificando a reabsorção de íons. O controle de temperatura corporal humana é realizado pelo hipotálamo, conhecido como termostato biológico, uma porção pequena do encéfalo que também está relacionada com o emocional, respostas sexuais, apetite e regulação hídrica. Sinais enviados pelos termorreceptores, localizados por toda a pele, e a temperatura do sangue que passa pelo hipotálamo, descreve a condição de aquecimento corpóreo, uma vez que sejam captados sinais de resfriamento. O centro de produção de calor do hipotálamo é ativado, enviando estímulos elétricos através dos nervos simpáticos que causam a vasoconstrição dos capilares da pele, reduzindo o fluxo de sangue superficial e mantendo o calor do corpo nos órgãos localizados mais profundamente.
Esse estímulo também contrai os músculos eretores dos pelos para criar uma camada de ar que gera isolamento térmico, sendo que esta ação é mais eficiente em mamíferos que possuem o corpo coberto de pelagem. Também ocorrem estímulos nervosos para a contração da musculatura, os chamados tremores, que auxiliam a gerar o calor no corpo. A exposição prolongada ao frio pode levar a uma regulação hormonal controlada pelo hipotálamo, que induz a hipófise a secretar o hormônio tiroestimulante, fazendo com que a taxa metabólica aumente e mais calor seja produzido pelo corpo. Na imagem, quando o sangue passa pelo hipotálamo, está mais quente que o normal, e aí ativa-se o centro de perda de calor. Esta região inibe o centro de produção de calor, levando à vasodilatação dos capilares superficiais da pele, aumentando o fluxo sanguíneo, o que por muitas vezes pode ser o suficiente para regular a temperatura. Caso o corpo continue quente, um sinal através do nervo simpático estimula as glândulas sudoríparas do corpo, causando sudorese. O suor tem a função de carregar água para fora do corpo e, como este líquido é um bom condutor de calor, a sua evaporação causa resfriamento de organismo. Vamos abordar